E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre algumas evidências da evolução. É claro que para a gente afirmar que há uma evolução das espécies ao longo do tempo, a gente tem que ter algumas evidências disso, correto? Então, o que que acontece, pessoal? A evolução, ela vai contra a ideia do fixismo. O que que é o fixismo? Que as espécies são fixas, imutáveis ao longo do tempo. A evolução não, fala que as espécies elas vão evoluindo, elas vão mudando ao longo do tempo. Isso, claro, vai se dar por diversas mutações acumuladas ao longo desse tempo, que pode ocorrer em milhares, milhões de anos, ok? Então agora a gente vai falar de algumas evidências que a gente pode afirmar em que há uma evolução. Uma delas são os registros fósseis. O que são fósseis, pessoal? Fósseis quer dizer o quê? Que é desenterrado, extraído da terra, são restos de seres vivos ou algumas evidências das suas atividades biológicas que foram preservados em rochas, sedimentos, resina, gelo, cavernas, etc. A gente tem vários registros fósseis, né, principalmente de dinossauros, que a gente costuma falar bastante, né? E a gente tem registros fósseis de outros seres vivos também. A gente tem como traçar, por exemplo, uma evolução do que aconteceu com o cavalo hoje em dia por conta dos registros fósseis, dos antepassados desses cavalos. Outra coisa que a gente costuma falar são os órgãos vestigiais, que nada mais são que estruturas do corpo desse indivíduo que estão atrofiadas, que não tem mais uma função super desenvolvida ou aparente, né, evidente, tão forte assim. Por exemplo, o nosso apêndice. O nosso apêndice cecal, ele é vermiforme, ele tem até uma função secundária, acumula ali algumas células de defesa, mas por papel ali de um herbívoro, por exemplo, esse apêndice cecal, esse ceco, ele é bem desenvolvido, tem uma função muito grande na digestão das plantas, né, desses alimentos ali de origem vegetal. Nós não temos isso. Vai falar que os nossos pelos, por exemplo, eles têm função de proteger o nosso corpo. Quando você está com frio, o pelo fica arrepiado, e o que acontece? Você continua com frio, não é verdade? É isso aí. A não ser que você tenha muito, muito pelo no corpo. Mas mesmo assim, vai pessoal, né? E o que que a gente pode dizer? Que os nossos pelos são estruturas do nosso corpo que estão atrofiadas. Antigamente, provavelmente, teve alguma função na proteção do nosso corpo, né? Botar o nosso corpo ali quentinho, garantir essa homeotermia. Agora, a gente sabe que isso daqui não está garantindo não, né? A gente também tem o nosso cóccige. É isso aí, esse ossinho que fica bem na bundinha. É, isso quer dizer o quê? É uma estrutura atrofiada. Mostra que no passado, provavelmente a gente tinha rabinho. É, a gente tinha rabinho. Algumas evidências, né, alguns cientistas já falam ali que o siso, por exemplo, é uma estrutura vestigial. Isso é meio polêmico hoje em dia, mas alguns já consideram o siso como um órgão, uma estrutura vestigial. Enfim, a gente tem várias estruturas vestigiais no nosso corpo, não é mesmo? Outra evidência também são a embriologia quando a gente compara os seres vivos. Por exemplo, se a gente pegar um tubarão, um lagarto, um mamífero, uma ave, a gente vai ver que no início do processo embrionário eles são muito parecidos. Todos eles tiveram fenda branquial, inclusive a gente. Mas como aí, professor? Eu tenho fenda branquial? Não. Mas você teve no desenvolvimento embrionário, você teve cauda no desenvolvimento embrionário. Hoje em dia, a fenda branquial, que ela acaba desenvolvendo no homem, como o timo, a tuba auditiva, as amígdalas, entendeu? A gente não tem mais a fenda branquial, se transformou ao longo do nosso desenvolvimento embrionário em outras coisas, mas a gente teve. Outra evidência é a evolução divergente ou irradiação adaptativa. Isso mostra o quê? Que na verdade, por exemplo, todos os mamíferos existentes no mundo tiveram um mamífero ancestral. Teve um primeiro mamífero, né? Que ele se irradiou, ele se espalhou ao longo dos continentes, enfim, ao longo de toda a biosfera, e isso fez com que ao longo de milhares, milhões de anos fosse sofrendo mutações, evoluindo, gerando outras espécies ao longo da evolução. E hoje em dia a gente tem vários mamíferos diferentes, né? A gente tem
o homem, a gente tem o macaco, a gente tem o urso, a gente tem o rato, tem o golfinho, tem a baleia, tem o cachorro, enfim, a gente tem vários mamíferos diferentes, mas todos foram originados de um único mamífero ancestral, que é diferente da evolução convergente. A evolução convergente, ela está convergindo uma característica, mas não necessariamente, né, esses seres eles tiveram um ancestral em comum. Por exemplo, se a gente for pegar um tubarão, ele tem um corpo meio cilíndrico, né, meio grande, cilíndrico, adaptado ao ambiente aquático. Se você pegar um golfinho, por exemplo, ele também vai ter um corpo cilíndrico, né, parece um torpedo, né, gente? Vai ter as nadadeiras, que as nadadeiras tanto do tubarão quanto do golfinho tem a nadadeira caudal, nadadeira dorsal, enfim, tem vários tipos de nadadeiras que estão mais ou menos na mesma posição do corpo daquele indivíduo. Tem um corpo mais ou menos parecido. Então, o que que aconteceu? Poxa, um mamífero é diferente de um peixe, de um condricte, por exemplo. E o que que acontece? Olha, eles têm uma mesma evolução, sofreram uma mesma evolução para conseguir estar adaptado a um ambiente aquático, conseguir nadar, conseguir suas presas e tudo mais, se desenvolver e ser muito feliz, não é isso? Então houve uma convergência. Mesmo sendo aí de origens diferentes, a gente pode afirmar que tiveram uma pressão seletiva, que isso causou ao longo do seu desenvolvimento, né, esse tipo de corpo. E aí a gente vai para a analogia e homologia. Em suma, a analogia significa o quê? Quando eu tenho estruturas que têm a mesma função, mas não têm a mesma origem. Por exemplo, a asa de um inseto serve para quê? Para voar. A asa de um morcego serve para quê? Para voar. A asa de uma ave serve para quê? Para voar. Ambos servem para voar, mas note que, poxa, a asa de um morcego é muito diferente da asa de um inseto. A asa de um morcego tem ali partes ósseas, tem ali membranas e tudo mais, estruturas que são mais complexas até do que uma asa de um inseto, que basicamente tem algumas nervurinhas ali. Então, poxa, é bem diferente, mas tem a mesma função. Então, são órgãos análogos. Já, por exemplo, a minha mão e a nadadeira de uma baleia, por exemplo, são órgãos homólogos. Por quê? Porque a gente, como somos mamíferos, a gente teve uma origem em comum. Se a gente pegar e ver, tirar um raio-x da nadadeira de uma baleia, parece uma mãozinha fechada. Então, na verdade, o que que acontece, pessoal? Apesar da gente não ter funções iguais, que a nadadeira serve para nadar, a minha mão serve para pegar ou tacar coisas, não é isso? Apesar de não ter a mesma função, a gente teve uma origem embrionária, a gente tem estruturas muito parecidas quando a gente for ver, por exemplo, a estrutura óssea, tá bom? Agora, em alguns casos a gente pode ter a homologia tendo origens, né, muito próximas, além disso tem a mesma função. Se eu for pegar a minha mão e a mão do chimpanzé, tem a mesma função. Então pode ou não ter a mesma função. Em geral, no vestibular ele vai falar que tem funções diferentes. Em geral é assim, tá, pessoal? Mas não necessariamente vai ter funções diferentes. Então, mais uma vez, a analogia, origens diferentes e tem estruturas com a mesma função. Homologia, a mesma origem, tiveram a mesma origem, mas não necessariamente as estruturas têm a mesma função. Por fim, a gente pode ter outras, como por exemplo, semelhanças bioquímicas. A minha insulina, por exemplo, pode ser muito parecida com a insulina do porco. Pode ser muito parecida com a insulina do chimpanzé, por exemplo. Então, a gente pode afirmar que nós tivemos uma mesma origem. Compartilhamos um mesmo ancestral, que foi um ancestral de mamífero. E por aí vai. Ou seja, pessoal, tudo leva a crer em que as espécies evoluem ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquela curtida, comenta aqui embaixo e não esqueça de compartilhar com os amigos. Se inscreve aqui porque eu tenho certeza que com o JJ você vai mandar bem. Beleza? Um grande beijo e tchau, tchau.